Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Estava também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei. Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. Perguntou aos outros: o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque eles não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, ele a sarou. Logo depois os fariseus saíram dali, e junto com as pessoas do partido de Herodes começaram a fazer planos para matar Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos ao teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, vai continuar fazendo. Obrigado, meu Deus, pelos louvores entoados que nós entoamos a Ti. Obrigado por receber a nossa adoração nessa noite, meu Pai. É o que eu te peço. Muito obrigado. Eu peço ao Senhor nessa hora que o Senhor venha, Senhor, trabalhar em nossos corações, que a Tua palavra possa, Senhor Deus, ser plantada, meu Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço nessa hora, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Essa passagem aqui que nós acabamos de compartilhar é uma passagem muito interessante, porque faz questão de enfatizar o sábado. A palavra-chave desses versículos que nós lemos, ela está direcionando para o dia de sábado. Por quê? Porque sabemos que o sábado para o judeu é um dia muito importante. Para os judeus o sábado é mais importante do que o domingo para nós que somos cristãos. É mais importante do que a sexta-feira para os muçulmanos. Os judeus ele tem um cuidado com guardar o sábado, devido a ser uma lei mosaica muito grande. E é muito interessante que aos sábados os judeus eles se reúnem nas sinagogas. E o motivo pelo qual eles se reúnem nas sinagogas serve para quê? Porque eles fazem um ciclo de 7 em 7 capítulos bíblicos. E quando chega no dia de sábado, eles chegam na sinagoga, eles se reúnem para mudar a página e começar um novo ciclo de capítulos que eles vão ler e encerrar a semana daqueles 7 capítulos que eles estavam lendo. Então, sábado para eles há uma importância muito grande e há também ali um cuidado pelo Senhor. E sabemos que naquele quadro que aquele povo se encontrava, era proibido trabalhar no sábado, era proibido fazer qualquer outra coisa no sábado. E Jesus já havia comido algumas espigas. Se nós formos analisarmos o contexto, mostra que Jesus tinha acabado de comer algumas espigas no campo. Os fariseus chegaram até Jesus, e quando chegaram até Jesus, tentaram questionar ele, e ele mostra as escrituras dizendo: vocês não lembram, vocês não leram o que fez Davi quando estava com fome? Ele não entrou dentro do templo e catou os pães da preposição e comeu, e também deu para aqueles que estavam junto com ele. E a Bíblia começa então a nos mostrar que de repente em um sábado Jesus chega na sinagoga. Quando Jesus chega na sinagoga naquele sábado, já era um espanto. Jesus chegava para ensinar, porque já era de costume de Jesus ensinar nas sinagogas. E naquele dia de sábado, mais um povo estava reunido. E é interessante, antes de eu entrar onde eu quero, deixar uma coisa bem clara aqui para o dia de sábado. Sabemos que Deus criou tudo em 6 dias, e o 7º dia Deus descansou. No 7º dia, Deus descansou. Então quando nós chegamos no sábado, porque parece que não, todos nós entendemos que a nossa semana, ela começa numa segunda-feira, mas na realidade a nossa semana começa Então a nossa semana começa no domingo. Então quando nós chegamos no sábado, é uma mudança de ciclo. Ou seja, quando nós chegamos no sábado, nós chegamos em um período onde nós temos a oportunidade de mudar a página.
e começar uma nova semana no domingo. E para os judeus também há essa importância, porque quando chega no sábado, eles estão ali pensando, amanhã será uma nova etapa da nossa vida. Nós vamos mudar a página da nossa história e vamos continuar em mais uma semana. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa, deixar uma coisa bem clara para você. Às vezes nós nos pegamos diante de dificuldades, problemas, adversidade na qual nós nos encontramos, mas entenda uma coisa, sempre irá existir um amanhã. Enquanto Jesus não te tirar dessa terra, ou enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, nós sempre precisamos acreditar que existe um amanhã no qual o Senhor vai cuidar sobre a minha e sobre a sua vida para a glória de Deus. Nós temos um problema que parece que o mundo vai acabar quando entramos diante de uma dificuldade. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer que talvez o sábado seja a quinta. Talvez o sábado do judeu seja a sua quinta. Para dizer, pensa numa coisa, você está aqui ouvindo a palavra, mas você vai dormir, a página da tua vida vai ser virada. E talvez Deus vai escrever uma nova história na tua vida, no nome de Jesus. O problema que a igreja está enfrentando hoje é que a igreja perdeu a esperança de um amanhã. Esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema é que nós estamos vivendo dias tão conturbados que nós deixamos de acreditar que existe um amanhã. Entenda uma coisa, querido. Sempre vai existir uma nova página em branco, onde o Senhor vai te dar a oportunidade de escrever novos capítulos da sua vida, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Outra coisa que eu aprendo com a mudança de um sábado, que nós não devemos ficar presos em coisas passadas. Um problema que nós enfrentamos, dois problemas, Dani. O primeiro problema é que nós não acreditamos no amanhã e achamos que o amanhã sempre vai ser igual ao dia de hoje e talvez igual ao dia de ontem, e nós perdemos a esperança de um futuro melhor para a nossa vida. Perdemos a esperança de um ministério, perdemos a esperança de uma família, perdemos a esperança de uma vida profissional, perdemos a esperança de uma vida, a igreja perdeu a esperança, aí querido. Quem vive por vista, não vive por fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando eu dependo de ver para acreditar, minha fé não entra em ação. Mas quando eu sei que existe um sábado, onde a minha página vai ser virada, e vai existir possibilidade de novos capítulos, a minha fé entra em ação. E por mais que eu esteja sem força, eu vou tirar força da onde não tem, e vou criar coragem de continuar caminhando, porque eu sei que o meu Jesus, Ele é o Senhor do sábado, ou seja, Ele é o Senhor que dá uma nova chance de uma nova semana na minha vida e na tua vida. Jesus, Ele olha aquela situação e os homens enfatizam o sábado. Presta atenção numa coisa, querido. O sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Deus fez o sábado para o homem descansar. É uma inversão de valores. Outro problema que nós encontramos aqui é que as pessoas ficam presas na semana e esquece de viver algo novo daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. O primeiro problema, então, é um problema que nós não acreditamos no amanhã, numa nova página. E o segundo problema é que nós ficamos presos e não queremos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E o segundo problema é onde eu enquadro a igreja do século 21. É a igreja que está presa no ressentimento, é a igreja que está presa na mágoa, é a igreja que está presa na falta de perdão, é a igreja que está presa naquilo que faliu, é a igreja que está presa naquilo que não deu certo, é a igreja que está presa naquilo que não conseguiu conquistar, e ela não consegue dar chance para ela continuar a vida dela, então ela fica presa naquilo que não deu certo na sua vida. Quantas pessoas, quantos de nós que estamos aqui hoje não tentamos alguma coisa um dia no passado e se frustramos?
Quantos de nós não tentamos alguma coisa que não deu certo? E tem um ditado que todo mundo diz, e é até perigoso ele. Mas é melhor, querido, a gente se dar mal do que nunca tentar. É melhor nós tentarmos fazer alguma coisa e der errado, do que a gente não tentar fazer e nunca ter saído do lugar. Ou seja, vive aquela vida, talvez você tente, dê errado, e talvez você tente, você estoure, e Deus vai ser glorificado na tua vida. Mas o maior problema é que as pessoas estão presas naquilo que deu errado. Deu um relacionamento errado, não vou mais me relacionar com ninguém. Deu um problema errado na área financeira, nunca mais vou investir em nada. Tentou fazer alguma coisa na igreja, não deu certo, eu nunca mais quero trabalhar na igreja. Teve uma decepção com o irmão, ele fala, nunca mais quero me relacionar com ninguém. Alguém traiu ele, ele fala, nunca mais confie em ninguém. Ei, querido, presta atenção, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em nome de Jesus. Precisamos, queridos, nos desapegar. Não tem aquele OLX? Desapega, OLX. É a igreja, se desapega. Mas não é OLX, é em nome de Jesus. Deu problema no passado, não tem problema. Deus tem uma nova página para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus. Teve problema com alguém lá no passado, libera perdão, não tem problema. Você vai continuar se decepcionando. Nós somos pessoas, somos cheios de falhas, mas acredite, precisamos ajudar, precisamos nos relacionar, precisamos andar de mão dada. Corpo que é corpo anda junto, para a glória de Deus. Tem gente que deixa de ser feliz por problemas que passaram. Tem gente que deixa de ser feliz por alguma coisa que aconteceu lá atrás. Vamos parar. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Pessoas que deixam de acreditar no futuro, porque teve decepções no passado. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Se você acredita, levanta a mão. Ei, querido, presta atenção numa coisa. Deus continua com página em branco, pronto para escrever uma nova história da tua vida. E se você acredita, glorifica o nome de Jesus. O inimigo, ele nos pega dentro de uma situação, nos pega dentro de um quadro, e ele começa a nos fuzilar com lembranças do passado. Ele fala, você foi traído, você foi enganado. Ele vai falar para você, na igreja, você tentou, não deu certo, não faz mais nada. E nós conseguimos enxergar pessoas hoje dentro da igreja, com talentos, qualidades. Nós conseguimos enxergar pessoas dentro da igreja com chamado, mas com medo. Jesus, ele conta uma parábola fascinante. Um homem chega, distribui talentos para algumas pessoas. O que ele deu 10 se tornou em 20, o que ele deu 5 se transformou em 10, mas aquele que ele deu uma, continuou com uma. Por quê? Porque ele falou, fiquei com medo. Então eu enterrei, guardei ela. Com as minhas palavras, Jesus falou, tu é doido. Você não soube granjear aquilo que eu te dei. Tem pessoas que têm talento, têm chamado. Tem pessoas que têm habilidade para fazer as coisas, mas tem medo, está preso com o que aconteceu. Aí está enterrando talento, está enterrando ministério, está enterrando relacionamento, está enterrando a sua felicidade, porque está com medo. Ei, querido, em nome de Jesus, manda esse medo para o quinto dos infernos. Levanta a cabeça, se esqueça do que ficou para trás e começa a caminhar, porque eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor tem uma nova página para você escrever a sua história para a glória de Deus. Jesus chega naquele dia de sábado e aquelas pessoas olham para Jesus. Fica só assim para Jesus, ó. Será que ele vai curar? Cutuca ele. Cutuca a pessoa que estava do lado e fala assim, aí, o que você acha? Você acha que ele vai curar no sábado? O que você acha que ele vai fazer? E a inveja começa a tomar conta dos corações.
Jesus começa a olhar o quadro daquelas pessoas e Jesus fica indignado. A Bíblia diz que Jesus se ira na versão NVI, que é Nova Versão Internacional. E a Bíblia diz que Jesus fica irado. Por quê? Porque Jesus olha o coração daquelas pessoas e vê que aquelas pessoas não têm vontade de mudança, não têm vontade de entender as coisas. Jesus fica indignado com aquilo. Jesus olha e Jesus se ira. As pessoas ficam olhando e ficam pensando: e aí, vai curar ou não vai? Vai curar ou não vai? Sabe por quê? Porque as pessoas estão presas. Obrigado, Nubinha, que Deus abençoe. Porque as pessoas estão presas, sabe no que, querido? As pessoas estão presas em liturgias. As pessoas estão presas em liturgias humanas. As pessoas estão presas em coisas humanas e estão esquecendo que existe um Deus que está acima de homem, que está acima de lei, que está acima de todas as coisas. Olha para quem está do seu lado. Fala assim: Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim: diga uma coisa para mim. Se vocês puderem, por favor, me responda. O que a nossa lei, Jesus se inclui na lei, e Ele fala: o que a nossa lei nos ensina a fazer? Ajudar ou deixar se ferrar? Tradução Sérgio. O que a nossa lei ensina? Ajudar, dar a mão para a pessoa sobreviver ou pisar na cabeça? É quando a Bíblia diz que Ele se ira. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos presos em coisas pequenas. Na maioria das vezes, Isis, nós estamos presos em coisas pequenas. Estamos presos às vezes no que vão pensar. Estamos presos no que você já ouviu. Estamos presos em dogmas humanos. Ei, querido, precisamos renovar o nosso entendimento. E baseado em que eu renovo? Na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão presas naquilo que ouviram algum líder falar, mas não tem base bíblica nenhuma. Então o líder disse A, e ele, como não lê, ele fala: vou fazer A, mas na verdade a Bíblia está dizendo B. Precisamos entender o que a palavra nos ensina. Eu glorifico a Deus pela vida da Isis. Pensa que eu avisei ela com antecedência, faltava 3 minutos para começar o culto, 7h27, e eu falei: Isis, você que abre o culto hoje. Ela achou que eu estava brincando. Aí eu voltei, quando eu voltei eu falei: não estou brincando não, é você mesmo. Aí ela falou assim: se eu morrer a culpa é sua. Mas tem pessoas que têm muito tempo dentro da igreja, e se eu desse essa oportunidade, ia jogar a oportunidade no lixo. Porque ela estava pensando: mas eu vou falar o que lá em cima? As pessoas estão me olhando, estão esperando alguma coisa de mim. Ei, querido, você só precisa abrir a boca para que Deus possa usar você. Deus não me usa porque eu sou melhor. Deus não te usa porque você é especial. Deus usa quem está disponível. Deus usa quem está disponível. Tem gente que quer, tem gente que tem vontade, tem gente que tem chamado, mas se ela não quer, ela se prende em coisas humanas. Aí Deus pega alguém que está disponível e usa. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Deus não depende de achismo humano. Jesus não depende do que o homem acha. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus tem um cedro de poder na sua mão, ou seja, Ele faz o que Ele quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer, porque simplesmente Ele quer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque é aquele que foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e como Ele é dotado de todo o poder, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, e Ele muda as coisas do jeito que Ele quiser. O que eu preciso fazer então? Amadurecer. Você precisa amadurecer e não ficar preso em liturgias humanas e viver uma vida guiada pelo vento do Espírito de Deus. Vamos prestar atenção naquilo que eu estou pregando.
para depois não sair fazendo o que quer e depois falar o Serginho que falou que podia. Nada disso. Estou falando nada disso. Eu estou falando que tem muitas pessoas que estão presas porque ouviu coisas lá no passado de algum líder. Teve líder que olhou para ele e falou assim: mas você não vai em lugar nenhum. Aí ele acreditou que não vai chegar em lugar nenhum. Aí o que ele fez? Enterrou tudo. O Senhor do sábado está aqui. O Senhor da quinta está aqui. O Senhor da sexta, do domingo, da segunda, o Senhor do universo está aqui para te dizer: Ele não vai cavar talento para desenterrar talento. Nessa noite Ele dá uma pá na sua mão para você desenterrar o que você enterrou e começar a fazer alguma coisa no reino de Deus, para a glória do nome dEle. Jesus fala assim: olha para aquela situação, Jesus olha para aquele quadro. E quando Jesus olha para aquele quadro, ele fala assim: vem cá. Jesus convida aquele homem com a mão mirrada, ou aleijada, ou atrofiada, ou ressequida, depende da tradução. Ele fala: vem cá. Aquele homem sai do meio de todo mundo e se apresenta no meio. Jesus faz a pergunta que eu falei quase agora. Se você prestar atenção, você sabe do que eu estou falando. Quando Jesus faz aquela pergunta, Jesus fala para aquele homem: estende a mão. Quando aquele homem estende a mão atrofiada, Jesus pergunta, e Jesus cura a mão daquele homem. Quando eu estou dizendo de uma mão mirrada, eu estou dizendo de uma deficiência. Quando eu estou falando de um membro de um corpo que está atrofiado, ou está ressequido, não sei a sua tradução, eu estou dizendo de alguém que tem alguma área da sua vida neutralizada. Porque alguém que tem uma mão atrofiada, ele não consegue catar um copo com aquela mão. Ele não consegue segurar uma espada com aquela mão. E está cheio de pessoas no nosso meio que tem alguma parte da sua vida que está atrofiada. Eu não estudei muito isso, mas eu lembro que quando eu fiz um pouquinho de anatomia, eu lembro que quando nós não movimentamos alguma parte do nosso corpo, a tendência é atrofiar. Quem já quebrou o braço aqui? Deixa eu ver. Pensei que era só eu, já tinha me arrebentado todo. Quando nós quebramos o braço, é colocado um gesso. E dependendo a altura que você quebra, às vezes ele coloca o gesso até acima do cotovelo. Ou seja, você fica assim. E dependendo da fratura, 15 dias. Só que dependendo da fratura é 30, 60 e até 90 dias. 15 dias, quando você tirar o gesso, seu braço vai movimentar com muita dificuldade. Mas depois de 90 dias, você vai precisar de uma fisioterapia, dependendo da gravidade, para você voltar a esticar o seu braço. Por quê? Porque o seu braço atrofiou daquele jeito. O seu braço ficou neutralizado, você não exercitou. E por você não ter exercitado, o seu braço ficou daquela posição. E agora você sozinho não consegue mais fazer com que ele faça as suas funções na qual ele fazia antes. Fala para mim se não está cheio de gente na igreja desse jeito. Pessoas que eram líderes, pessoas que eram auxiliares, pessoas que tinham chamado, pessoas que faziam, aí simplesmente parou, aí quando parou, atrofiou. Estacionou, não consegue, ele fala: eu quero, mas agora não tem mais jeito, agora precisa de um especialista para fazer o braço voltar a ficar do jeito que era. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pessoas que faziam, que ia, que vamos, não tem problema, tem chamado. Daqui a pouco, por algum problema, estacionou. Quando ela estacionou, automaticamente parou. E quando parou, demorou para voltar. E como demorou para voltar, não consegue voltar sozinho. Tem uma palavra de Deus para você. O mesmo Jesus que curou a mão mirrada, Ele está aqui para te curar nessa noite.
Ele tem a fisioterapia certa para você. Ele tem o jeito certo, ele tem o tratamento certo, ele está pronto se você quiser, porque existe um detalhe aqui. E o detalhe que existe aqui, sabe qual é? O detalhe é esse. Porque quem está nessa situação, não vai o fisioterapeuta até a casa dele, é ele que vai até o fisioterapeuta. Pensa você que se você quebrar o braço, ficar com o braço torto, quer dizer, torto não você tem que ir lá no ortopedista, não é? Mas se você ficar com o braço estacionado lá e não consegue voltar, pensa que o fisioterapeuta vai até a sua casa? Fala, fiquei sabendo que você quebrou o braço. Não, você vai até o fisioterapeuta. Você sabe qual é o nosso problema dos dias de hoje? Eu já falei aqui, vou repetir. Por que eu não fico perguntando 2, 3 vezes se alguém quer aceitar Jesus? Pergunta uma só. Porque Jesus não tem que ser enfiado goela abaixo de ninguém não. As pessoas têm que sentir a necessidade de Jesus. Tem pessoas que estão atrofiadas dentro da igreja, mas está esperando que Jesus vai até ele sem ele fazer o menor esforço. Presta atenção numa coisa: você precisa ir até Jesus para que Jesus venha curar as suas feridas. Outra coisa que eu aprendo com esse camarada: existem pessoas que estão com deficiência em alguma parte da sua vida. Talvez a sua deficiência seja na parte ministerial, eclesiástica. Talvez a sua dificuldade seja no perdão que você não liberou. Talvez a sua dificuldade seja na área financeira. E se eu fosse perguntar para cada um de vocês qual era a sua dificuldade, eu tenho certeza que cada um de vocês iria me passar um diagnóstico. Mas você sabe o que chama mais a minha atenção? O que chama a minha atenção é que eu não estou falando do Serginho. O que chama a minha atenção é que eu não estou falando do Gesiel. Eu não estou falando da Isis. Eu não estou falando da Drica. Eu não estou falando da Rosiane ou da irmã Beth. Eu estou falando de Jesus. O que me deixa mais contente, alegre e com gozo do Espírito no coração é porque eu não estou dizendo de homem, eu estou dizendo do Mestre. Eu não estou dizendo de alguém que é limitado como eu estou dizendo de alguém que é ilimitado, é o Senhor do sábado. Por que você está dizendo isso? Porque se nós fôssemos tratar de uma situação num hospital, e eu tivesse problema do coração, eu jamais iria tratar o problema do meu coração com o ortopedista. Porque um ortopedista não cuida de problema no coração. Quem cuida de um problema no coração é um cardiologista. Mas quando eu falo de Jesus, eu estou dizendo de alguém que cura a mão mirrada, que coloca dinheiro na boca de peixe, que cura leproso. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou dizendo que cura aleijado. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de alguém que tem poder sobre a natureza, porque quando Ele manda na sua voz de comando, o mar fica calmo, o vento para de assoprar. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de alguém que tem mais poder do que Josué quando fez o sol parar. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de alguém que tem mais poder do que Moisés quando abriu o mar vermelho. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de alguém que tem mais poder do que o anjo que matou 185 mil midianitas em uma única vez. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de alguém que tem mais poder do que todo o povo de Israel junto, quando deu um grito e derrubou as muralhas de Jericó. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de alguém que tem mais poder do que Paulo e Silas, quando expulsaram o demônio gadareno. O demônio da mulher que tinha adivinhação. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de alguém que tem mais poder do que Pedro, quando pediu para o aleijado levantar, porque ele não tinha ouro e nem prata, mas tinha Espírito de Deus na vida dele. Eu estou falando de o próprio Deus.
não entendi nada. Eu acredito que vocês não entenderam. Porque se vocês tivessem entendido, vocês tinham dado um glória a Deus bem alto. Mas já que vocês não entenderam, eu vou repetir para vocês. Não vou repetir tudo isso não. Eu vou simplesmente ser mais claro. Quando você está com problema no coração, Jesus cura. Quando você está com problema na área financeira, Jesus cura. Quando você está com problema no casamento, Jesus também resolve. Quando você está com problema na área familiar, Jesus também resolve. Quando você está com problema na área profissional, Jesus também resolve. Ei, Jesus tem um remédio para todas as nossas feridas, porque Ele é o Senhor do sábado. O problema é que nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por momentos difíceis, dificuldades. O problema é que nós estamos procurando o médico errado. Nós estamos procurando o doutor errado. Eu não posso ir no médico. Eu preciso ir no médico dos médicos. Eu vou deixar claro isso porque ser humano é complicado. Precisamos procurar os médicos, é claro, tá? Daqui a pouco ninguém mais vai no médico e vai falar aí que eu tenho que só ir atrás de Jesus, aí morre aí, depois vai botar a culpa em mim ainda. Tô fora, hein, irmão. Vai no médico quando você estiver doente. Mas estou dizendo uma coisa, acima de qualquer médico aqui embaixo, existe um médico lá em cima. Ele tem o remédio para a sua ferida. Ele tem o tratamento que você precisa. Ele tem a fisioterapia que você... Ei, querido, presta atenção. Eu estou dizendo para você nessa noite que não importa o problema, o importante é que existe alguém que tem o remédio que você precisa. Como Ele é o Senhor do sábado, Ele tem o poder de mudar a página da minha vida. Mas quando eu estou com a minha mão mirrada, está atrofiada, estamos com um problema, Ele também tem uma palavra de cura sobre a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dizer por quê. Porque hoje a igreja deixou de acreditar no dono do poder. A igreja deixou de acreditar em alguém que mora lá no céu. O seu pé está aqui, mas ele está lá em cima, e os anjos estão dizendo que ele é santo o tempo inteiro. Nós deixamos de acreditar no poder de Jesus. Você quer ver por quê? Porque todo problema que nós enfrentamos hoje, nós procuramos diversas saídas e esquecemos de procurar o Senhor do sábado. Imagina comigo que aquele homem da mão mirrada, ele já era discriminado. Porque se você acha que hoje existe preconceito, você não imagina como era o povo de lá. Imagina que ele chegou meio que escondendo a sua mão, e ele ficou olhando, porque eu imagino isso é pensamento meu, estou parafraseando. Imagino eu que essa altura do campeonato ele já tinha escutado falar de Jesus. A essa altura do campeonato ele já tinha escutado falar de Jesus. Ele falou, eu vou lá, vai que sobra alguma coisinha lá para mim. E ele encosta no meio da sinagoga. No meio da sinagoga estavam lá os judeus, estavam os fariseus, estava a nata do governo, estava aquele povo que era metido, que era nariz empinado, estava aquele povo lá, aquele povo que gosta de apontar o dedo. Ele estava falando, o que eu vou fazer lá? Mas cada um sabe o que precisa, querido. Cada um sabe o que precisa. Eu não sei o que você precisa. Você sabe o que você precisa. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada um sabe aonde é que dói a sua ferida. Porque quando você vai no médico e você fala, tá doendo. Eu não sei se alguém já passou por isso ou se foi só eu. Ele fala, estou com uma dor mais ou menos aqui. Aí você fala assim, ó, eu estou com uma dor aqui, ó. Ele fala, aqui é a sua dor? Aí você fala, é aí minha dor sim. Por quê que você fez assim devagar? Porque você sabe a sua. E quando nós sabemos a nossa dor, nós precisamos correr atrás. A igreja deixou de acreditar, sabe no quê? No poder da oração. A igreja deixou de acreditar no poder da oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem outro jeito de você chegar até Jesus sem orar.
Você sem oração não chega até aquele que pode resolver o seu problema. Você pode conseguir outras coisas do seu jeitinho, mas para chegar no trono de Deus é com o joelho dobrado. Mas como que você sabe a sua dor se você não ora, se você não pede? Você vai dando o seu jeito, você vai achando ali como é que eu posso dizer? Sei lá. Você consegue achar ali os seus atalhos, as suas vielas, querido, mas se você tiver que ir lá na frente, virar à direita, à esquerda, continuar caminhando sem olhar para trás, vai de joelho dobrado, porque você vai chegar em alguém que tem o remédio para a sua doença. Aquele homem podia ir em qualquer outro lugar. Aquele homem sabia que era proibido curar no sábado. Aquele homem sabia que era proibido fazer qualquer coisa no sábado, mas ele sabia da sua necessidade. E quando nós sabemos da nossa necessidade, nós corremos atrás. Aquele homem podia dizer: já estou aqui lascado, com a minha mão não funciona. Ele podia pensar da seguinte forma: vou ficar hoje de boa, tranquilo, descansando, assistindo aqui o Luciano Huck. É sábado, né, Luciano Huck? Sei lá, pelo menos era. É sábado, né? Então assistindo o Luciano Huck, porque não pode fazer nada no domingo, mas amanhã, no sábado, mas amanhã que é domingo, eu vou atrás de Jesus. Ele sabia da sua necessidade, ele sabendo, ele falou: não importa se é sábado, eu vou, porque se ele quiser me curar, ele me cura no sábado, na quinta, no domingo, na segunda. Ei, querido, quando nós sabemos a nossa necessidade, nós corremos atrás daquele que pode nos ajudar. Por que eu estou dizendo isso? Para deixar uma coisa bem clara para você: todos nós e cada um de vocês tem alguma parte que está atrofiada na sua vida, tem alguma parte que está com alguma deficiência na sua vida. Vai atrás daquele que pode resolver. Já falei isso aqui uma vez e vou repetir: não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Regime, todo mundo vai começar na segunda, quando é na quinta-feira, mas quando é na segunda-feira ninguém começa. Todo mundo vai começar a correr na praia na segunda, porque hoje é quinta, mas na segunda ninguém começa. Talvez se tivesse começado a correr na quinta, ou talvez fizesse o regime na quinta, continuasse, mas sempre deixa para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Eu tenho uma palavra de Deus: não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Vai atrás daquele que tem o remédio. Vai atrás. Vai atrás daquele que tem o remédio. Coloca de pé em nome de Jesus. Como eu falei aqui quase agora, diga-se de passagem, tem pessoas que deixaram de acreditar no amanhã dele. Tem pessoas que deixaram de acreditar que pode mudar a página da sua. Mas tem um louvor conhecido, ele. Enquanto o louvor aqui se prepara para cantar o que eles vão escolher, eu tenho um que eu sei que você sabe o coro. E se você acredita que existe uma nova página para você em branco, que Deus pode escrever com letra de ouro, nós vamos lembrar daquilo que Jesus fez lá na cruz. E por aquilo que Jesus fez lá na cruz, nós podemos dizer, sabe o quê? Porque Ele vive. Posso crer no ar? Você pode cantar esse pedacinho comigo? Porque Ele... Vamos cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Xanabagai, xenebecanto, labagasubiacai. Temor não. Ei, aleluias! Mas eu bem sei, eu sei
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos de novo? Vamos de novo, você vai cantar com vontade agora. Ei, querido, existe uma nova página em branco que Deus vai escrever a tua história. Posso crer no ar, porque não há temor, não há terror, não há nada, não há. porque Ele vive, aleluia. Xanabagai. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Se você sabe, glorifica. Se você sabe, fala. As minhas mãos, a minha vida está guardada. Está nas mãos Do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Nabagai, xerebecanto, labaga, sube a cara. Ele vive. Tem nova página para você. Posso crer no Hoje é quinta-feira, mas o dono do calendário está aqui para te dizer que hoje Ele pode mudar a página da tua vida. Só tem desgraça, só tem derrota, não tem problema. não há. Cadê a igreja? Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que louva? Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Vamos cantar de novo. A igreja vai cantar com vontade, porque Deus está fazendo agora. Oh, Xanabaga, subi a canto, orabagachai. É algo profético. Ele está mudando página nessa hora. Aleluia. Você acredita? Oh, aleluia. Você acredita, Adriana? Você acredita, Gesiel? Você acredita? Ei, se você acredita, Ele continua mudando história. Tem gente que perdeu a esperança. Tem gente que perdeu a esperança de um amanhã. Tem gente que está com uma deficiência, está com alguma área da sua vida está atrofiada e ele perdeu, deixou de acreditar que existe um amanhã. Se tem uma arma que o diabo usou e deu certo, foi que ele conseguiu neutralizar a igreja, porque a igreja deixou de acreditar que vai existir um amanhã melhor do que foi hoje. Mas existe um espírito que é o de Deus. É aquele que conhece o seu coração e o meu coração. É aquele que sabe a necessidade da igreja. É aquele que está no controle de todas as coisas. É aquele que sabia que se você fosse embora hoje sem ouvir isso, talvez você não ia ter força para chegar aqui na ceia domingo agora. Porque você iria falar, não adianta, eu vou para a igreja, não acontece nada, Deus não fala comigo, eu não vejo nada de diferente, hoje é o dia. Sabe por quê? Porque Ele vive. Sabe por quê? Porque Ele vive.
sabe? Quem sabe disso? Posso crer no ar. Se existe alguém que vai crer no amanhã, glorifica. Se existe alguém que vai crer no amanhã, adora Ele. Canta com toda a sua força. Oh, aleluia, não existe. Não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. A igreja que ia ficar estacionada, a igreja que ia ficar parada, a igreja que talvez não ia conseguir nem ter força para chegar aqui no domingo e tomar santa ceia. Ei, queridos, sabe por que nós temos esperança? Porque a cruz está vazia. Sabe por que nós vamos sair daqui hoje com uma nova esperança? Porque se nós chegarmos lá em Jerusalém, vai ter uma plaquinha aqui: Jaz fulano. Mas lá onde estava Cristo, vai estar escrito: não está mais aqui, mas ressuscitou. E se Ele ressuscitou, significa que Ele está vivo. E se Ele está vivo, como que é que nós falamos? Acorda aí, louvor. Se Ele está vivo, nós podemos ter certeza do que nós cantamos. E nós vamos cantar a última vez. E quando nós acabarmos de cantar, nós vamos aplaudir. Presta atenção, você vai aplaudir, vai glorificar, vai falar em língua estranha. Ei, querido, porque Ele vive. Abre a boca, pelo amor de Deus, solta a voz. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Pode sentar aplaudindo, glorificando e exaltando, porque Ele vive. Sai daqui com a certeza de uma coisa: Ele vive. Sai daqui acreditando numa coisa: que existe um amanhã no qual está no controle do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.